Bom dia! Vamos ministrar hoje a nossa primeira disciplina de primeiros socorros para o curso técnico em agente comunitário de saúde. Meu nome é Laís Braz de Oliveira, sou enfermeira, mestranda pela Universidade de São Paulo, pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre os primeiros socorros. Então eu coloquei um cronograma para vocês, um roteiro de aula, os quais vamos trabalhar os conceitos iniciais e as importâncias dos primeiros socorros, acidentes como problema de saúde pública e a importância da prevenção dos acidentes, primeiro socorro em vítimas de vestígio, desmaios, vítimas de males súbitos como insolação, internação, pacientes com distúrbios de comportamento e convulsões, primeiro socorro em asfixia, parada cardiorrespiratória em adultos e crianças, em tosses, luxações, fraturas e imobilizações provisórias, casos de trauma raquimedular, casos de afogamento, de ferimentos traumáticos e hemorrágicos, casos de choque, pacientes com intoxicação e envenenamento, choque elétrico e queimadura. Também acidentes com picada de animal peçonhentos, como serpentes, abelhas, e maribondos, aranha e escorpião. E também acidentes com cães e gatos. Então, assim, o que podemos ver? Que o primeiro socorros é um atendimento imediato e provisório prestado a uma vítima em situação de acidente. Inicialmente, o que podemos observar? Que a atuação dos primeiros socorros ocorre primordialmente como uma ação que prima a vida. Então, a gente tem que primar, a principal função dela é manter a vida e também fazer com que preparar esse paciente até a chegada do atendimento médico. Então, assim, o que podemos observar? Que é uma ação, a gente tem que ter uma ação rápida e não precipitada. Muitas vezes o paciente chega, você sabe o que fazer, o paciente está acidentado, você sabe o que fazer, mas você se precipita. Então, é importante essa atenção de não ser precipitado, saber o que tem que fazer, mas fazer com calma, usar o bom senso, sabendo reconhecer suas limitações. Se eu sei o que eu tenho que fazer, eu faço. Se eu não sei, eu não faço. Então, tem que reconhecer suas limitações. Agir com calma e confiança, evitar pânico, porque muitas vezes isso pode atrapalhar o atendimento ou a prestação dos socorros. Demonstrar tranquilidade, passando para o paciente segurança, conversando com ele, orientando, fortalecendo, explicando que você está ali, que você vai prestar o atendimento para ele e que vai chamar o socorro. Manter sua atenção voltada para a vítima quando estiver interrogando, perguntando se ele lembra o que aconteceu, se ele estiver consciente. Se ele estiver inconsciente, chama o socorro. Falar de modo claro e objetivo, para que tanto ele entenda quanto você entenda. Aguardar a resposta da vítima também é importante. Explicar o procedimento antes de executá-lo, ou seja, se o paciente, por exemplo, está com sangramento externo, então você vai explicar, olha, eu vou fazer a contenção do sangramento. Então, olha, eu vou fazer a remoção de você para a prancha. Então, sempre tem que explicar o que você vai realizar. Responder honestamente as perguntas que a vítima fizer. Atender a vítima em local seguro. O que acontece? Muitas vezes a vítima ocorre um acidente em local que não é seguro, então você tem que remover a vítima. Mas se o local não apresenta risco de nada, então você realmente pode deixar a vítima lá e realizar o primeiro socorro no local. Então, assim, as principais funções de quem está prestando socorro. Primeiro, quando você vê uma vítima acidentada, qual a primeira ação que você deve fazer? Chamar o serviço médico de atendimento especializado. O que acontece? Você chama o serviço médico e depois, posteriormente, presta os primeiros socorros, de acordo com a sua competência. Então, manter a calma, a serenidade frente à situação, inspirando confiança e evitando situações de pânico, porque muitas vezes o pânico ele pode atrapalhar na realização da prestação do cuidado. Então, aplicar calmamente os procedimentos de primeiros socorros ao acidentado, impedir que as testemunhas removam ou realizem o manuseio do acidentado, como eu já falei. Se você conseguir prestar os primeiros socorros no local, você presta. Se o local tiver ou você suspeitar que tenha risco de acidente, risco de explosão, então você remove o acidentado para um local mais seguro. Então, agir somente após o ponto do seu conhecimento e a técnica de seu entendimento. Então, eu não vou prestar um cuidado se eu não sei. Então, eu só vou prestar aquilo de acordo com a minha competência.
Então, o que é que acontece? É importante, como vocês podem ver no slide, prevenir, afastar o perigo, protegendo a vítima. Se, por exemplo, for um acidente no meio de uma BR, você tem que proteger a vítima, alarmar, sempre assumir a situação, contactar o serviço de emergência, informando o tipo de acidente, local e estado da vítima, e posteriormente socorrer após as avaliações. Então, como vocês podem ver no slide, o que é importante? Observar o local se não existe perigo, principalmente pedir ajuda ao serviço médico especializado, avaliar a vítima, cuidar da vítima e avaliar se ela está respirando, se ela tem circulação, se ela tem consciência. Então, tudo isso você tem que avaliar para quando o serviço médico perguntar, você saber responder. Cuidados essenciais na prestação de primeiros socorros. Então, quando você está atendendo uma vítima que aconteceu um acidente, você tem que transmitir para a equipe médica tudo o que aconteceu, de acordo com aquilo que você sabe, ou seja, o paciente caiu ou o paciente já estava caído quando você chegou. Então, o paciente estava respirando, parou de respirar. O paciente estava consciente e agora está inconsciente. Então, tudo isso tem que ser passado para a equipe médica. Mesmo que acidentes domésticos de lazer. Então, eu coloquei aí uma discussão importante que existem muitos acidentes domésticos e de lazer. Então, muitas das pessoas estão em seu momento de lazer ou então em seu momento doméstico. Então, isso acontece em vários acidentes que não são previsíveis. Então, eles são um dos problemas, um problema muito sério de saúde pública. Muitas vezes são lesões intencionais ou não intencionais. Estimo que existe, como vocês podem ver no slide, um quantitativo muito grande de acidentes domésticos e de lazer. Só nos países desenvolvidos, como a Europa, existe 23.200 por ano. E dessas, 163 mil acionaram o serviço médico de saúde, das quais 5,3 milhões por ano resultam em internação hospitalar e um grande percentual de incapacidade permanente. Então, muitos acidentes que ocorrem chegam a óbito ou a incapacidade. Muitas vezes o paciente pode ficar sem poder trabalhar, sem poder andar. Então, é um problema muito sério, é uma das principais causas de morte no mundo. No ranking mundial, é a quarta maior causa de morte no mundo, com custos diretos e indiretos, que pode chegar até 80 bilhões de euros por ano em países desenvolvidos. Eu trouxe para vocês um pouco da distribuição dos acidentes domésticos e de lazer. O que é que acontece? Uma das maiores prevalências de acidente ocorre por queda. Qual a preocupação disso? Principalmente com os extremos de idade. Por quê? Criança e idoso, ele tem uma fisiopatologia um pouco diferente. Então, até a recuperação dele é um pouco complexa. Então, os principais ônus em relação às quedas são para os extremos de idade. Essa tabela, a gente trouxe um pouco dos locais de acidente. Então, a distribuição dos acidentes domésticos de lazer por locais. Então, esses acidentes ocorrem principalmente em casa, posteriormente em ar livre. Então, o que acontece? Por que a importância da realização dos primeiros socorros? Porque em casa, geralmente, é um ambiente um pouco distante dos hospitais, de profissionais capacitados. Então, por isso, a gente está trazendo a importância de você se capacitar na realização dos primeiros socorros, para que vocês sejam profissionais de ponta, multiplicador para a realização desses primeiros socorros. Então, assim, dentro dos assuntos que a gente trouxe, vamos trabalhar primeiro a parada cardíaca. Então, o que acontece com a parada cardíaca? O coração ele começa a parar de bater de forma repentina. Pode ser por diversos aspectos, por diversos motivos. Então, assim, o paciente ou uma pessoa, uma vítima que está lá inconsciente, você avalia o pulso principal, que é esse da braquial, da carótida. Então, você avalia o pulso. O paciente não tem pulso, imediatamente, o paciente não respira, você realiza as manobras cardíacas, ou seja, você vai realizar compressão do tórax desse paciente, 30 compressões para 2 ventilações, até o socorrista chegar. Então, como é que você vai identificar o paciente que está com uma parada cardíaca? O paciente vai estar inconsciente, o paciente ele tem a ausência dos pulsos carótidos e femorais, a ausência da escuta dos batimentos cardíacos,
E muitas vezes a pupila está dilatada. Então o paciente não está respirando, não está interagindo e a pulsação dele não existe. Então, imediatamente você detecta, o paciente está com parada e começa a realizar as manobras cardíacas. Então, a ação primordial das manobras cardíacas, então, é a compressão cardíaca. Então, antigamente, se realizava primeiro a avaliação das vias aéreas e como esse protocolo mudou, primeiramente você deve realizar a compressão cardíaca. Geralmente, quando a população não tem um AMBU, que é um material específico para fazer a ventilação, a população tem que se ater principalmente à compressão cardíaca do tórax. Então, comprime 30 vezes e reveza com outra pessoa, até a chamada do socorro. Então, o paciente está inconsciente, não tem circulação, não está interagindo, liga para o serviço médico de emergência e começa as compressões cardíacas, até o serviço médico chegar e assumir. Então, essa é a sequência que a American Heart Association leva em consideração, que é a compressão, a abertura das vias aéreas e ventilação. Então, como muitas vezes dentro da população, numa via pública, não tem como você realizar a ventilação com um AMBU, que é um material específico, então você como profissional capacitado tem que realizar as compressões cardíacas. Então, trouxe aí ilustrando para vocês como é que deve ser realizada essa compressão cardíaca. A gente tem que colocar o punho em cima do tórax do paciente e realizar essa manobra até a chegada do serviço médico. Então, por hoje é só e posteriormente a gente vai ver outras aulas nos próximos vídeos aulas.